Oi, eu sou o Alan Carvalho, eu sou coordenador de cursos do curso de Jogos Digitais na FATEC São Caetano do Sul e na Faculdade Impacta. Bom, o SB Games na verdade começou como W Jogos, que era um workshop de jogos, uma coisa muito pequena mesmo, que era assim, o pessoal da computação. Um evento criado pelo pessoal da computação. Só que com o tempo ele começou a crescer, né? E começaram a entrar outras pessoas que não eram só da área de computação. Então, o que antes era um workshop de jogos e que era o pessoal da computação que fazia, passou a necessitar de ter outras atividades e trilhas. Então, o que são as trilhas, né? São, vamos dizer, o principal da apresentação dos artigos, dos short papers, dos full papers, hoje são 5 grandes áreas no SB Games. A computação que continua, mas veja, passou a ser um quinto, aquilo que era o principal, né? Aí você tem a cultura, que é uma trilha importante, arts design, a trilha mais nova, que é a de educação, e a trilha de indústria. Então você vê a grandiosidade do evento. Agora, isso aí não foi suficiente, porque você passou a ter outras coisas envolvidas no mercado, na indústria, né? Então, por exemplo, ano passado, se eu não me engano, começou os jogos diversos. Aí você tem o Kids and Teens para trazer a garotada. Você tem o Festival de Jogos, que já tem há bastante tempo, né? Esse do Fórum de Ensino surgiu, é a 3ª edição, né? Então, uma necessidade que apareceu, vamos discutir a formação em jogos. Porque uma coisa é discutir jogos na educação, que é a trilha de educação. Outra coisa é você discutir a educação de jogos. Como é que é o ensino de jogos, como é que é a formação de profissionais. Então essas atividades vão surgindo, tem o concurso de tese e dissertações, tem o Games na graduação. Então são atividades que elas muitas vezes acabam se encaixando em mais de uma trilha, entendeu? Então aí fica difícil, você bota numa trilha, bota na outra, mas entendeu? Então são atividades que vão complementando essas 5 grandes trilhas da SB Games. Nós temos aí a atividade que é o Fórum de Ensino de Jogos Digitais. É o 3º ano já, começou em São Paulo, na Poli, né, que foi em 2016. E justamente a ideia é reunir o pessoal do ensino e as empresas. É muito importante a participação das empresas, né, para discutir os cursos de graduação, os cursos técnicos, os cursos livres, né? Ou seja, tudo aquilo que ajuda na formação do pessoal que vai trabalhar na indústria. Então esse ano, por exemplo, nós estamos são 4 mesas, né? O dia inteiro, dia 1º, o dia inteiro, né? Nós vamos começar a aproximação entre empresas e instituições de ensino. Esse é um tema que todo ano a gente discute. Por quê? Porque é essencial isso. Você tem que ter essa aproximação entre as faculdades e as empresas. Porque um atende uma demanda, o outro atende outra demanda, e essas demandas são complementares. Você tem empresa, a empresa precisa de profissionais qualificados. Quem está qualificando? É a academia, são as instituições de ensino. Então um lado tem que ouvir o outro. Você não pode ter uma separação, porque senão o que acontece? Você vai ter pessoas que vão fazer cursos que não vão atender a demanda da indústria, demanda das empresas, e nem as empresas vão saber como é que esses cursos podem contribuir, inclusive elas podem contribuir muito com a formação. Depois, vai ter uma outra mesa que é iniciativas de empreendedorismo nos cursos. E tudo bem, eu quero trabalhar numa empresa, legal, só que você pode, e a gente percebe isso nas características da indústria brasileira de jogos digitais, a criação do negócio próprio. Então, o que as instituições já estão fazendo, porque tem instituições fazendo. Às vezes o pessoal acha que as instituições estão fora da realidade, não estão. Tem instituições fazendo. Tem instituição que tem incubadora lá dentro. Então esse pessoal vem para mostrar as experiências deles e trocar ideias. O que as outras instituições podem fazer para fomentar o empreendedorismo. Inclusive nós vamos ter a participação do Sebrae. O pessoal do Sebrae aqui de Foz vem para compor a mesa, vai ser uma discussão bem interessante. Depois do almoço tem outra mesa, que aí é a discussão sobre os currículos dos cursos. Por quê? Porque você tem uma diversidade. Cada instituição tem um currículo próprio. Você não tem um padrão definido pelo MEC, alguma coisa assim. Não existe. Tem área que existe, mas tem área que não existe. Os jogos é uma que não existe. A administração tem, que é uma carreira mais tradicional, mais antiga em comparação e tal. Computação foi há pouco tempo que passou a ter um padrão, antes não tinha. Então cada área vai tendo seu ritmo, seu tempo, sua maturação. Os jogos ainda não tem, talvez nem tenham. Então nós vamos discutir isso aí.
como é que são os cursos de jogos no Brasil, várias instituições que vão aparecer aqui e vão dar a sua palavra, como é que é aqui na minha instituição, qual que é a nossa visão, como é que deve ser e assim por diante, e aí trocar ideias também para ver, pô, será que tem um currículo ideal, como é que seria esse currículo, será que não tem, como é que é a coisa. É o espaço para isso, porque esse, antes de tudo, é um evento acadêmico. Ele tem tido uma participação crescente das empresas e tal, mas ele começou e ele é um evento acadêmico. Olha, se você pegar a história do videogame, aonde que ela começou? Nas instituições de pesquisa. O cara que lá na década de 40 criou um jogo chamado Tennis for Two, usando um osciloscópio, não era nem um jogo digital, né? Usou um osciloscópio. Quem que era aquele cara? Era um cara que trabalhava para uma empresa, que trabalhava para o governo. Esse cara fazia pesquisa dentro dessa empresa para o governo americano. Depois você tem o cara que criou o Space War lá no MIT, ou seja, um estudante de computação. Você tem o próprio Alan Turing, o Claude Shannon, por exemplo, que são dois pioneiros da computação, mas começaram a estudar inteligência artificial, jogo de xadrez. Então você tem uma ligação do game com a pesquisa desde o início. O pessoal não pode pensar que não, tudo cai do céu, você faz de qualquer jeito. Não é, existe um método. Agora, a questão é o quanto você vai ter essa articulação entre as empresas e as instituições, né? Entre as empresas e a academia, para entender que um pode se beneficiar com o outro. Então, uma discussão como essa que nós vamos ter aqui é essencial para isso. É uma discussão que, inclusive, ela não para aqui. Nós temos um fórum virtual com discussões que continuam rolando o tempo todo lá e tal, mesmo depois aqui do evento. Quando um garoto ou garota fala lá na casa dele que quer fazer faculdade de jogos, o pai olha assim, a mãe olha e fala, nossa, como assim faculdade de jogos? Você vai ficar jogando? Ainda existe essa falta de informação de que como é que você pode ter faculdade para aprender a criar jogos? Como é que você cria jogo? Você precisa fazer faculdade para isso? Tal? Tem essa discussão toda. Quando começou a computação, obviamente não havia faculdade de computação, não havia cursos de computação. Então, quem trabalhava com computação antes? Eram os físicos, eram os engenheiros, eram os matemáticos. Por quê? Porque eram ciências mais próximas da computação. Com o passar do tempo, conforme começou a se desenvolver pesquisa, etc., começou-se a ver essa necessidade, então, de criar os cursos. Então é uma coisa natural. Cursos de jogos no Brasil ainda são novos. O primeiro curso aí de 2003, se não me engano, né? Tá, não tem 20 anos ainda, né? Agora, qual que é a diferença do momento em que nós estamos para o pessoal da computação que demorou sei lá quanto tempo para ter um curso? As coisas hoje acontecem mais rápido. Esse amadurecimento está acontecendo de uma forma mais rápida. Hoje você tem mais de 150 ofertas de cursos de jogos no Brasil. Você tem curso de jogos em praticamente todos os estados brasileiros. Assim como você tem empresas de jogos em praticamente todos os estados brasileiros. Então esse amadurecimento está acontecendo mais rápido. Pô, o desenvolvedor brasileiro, pelo contato que eu tenho com o pessoal aí, é muito bem visto. Não só o brasileiro que vai trabalhar lá fora, né? Tem muito brasileiro que foi trabalhar lá fora, até por questão de oportunidade mesmo, porque aqui ainda não tem tanta oportunidade, nossa indústria ainda está começando. Apesar de já ter acontecido muita coisa, em comparação com outros lugares, ela está começando. Não é cronologicamente não. Tá? Até se vocês tiverem a oportunidade, entrevista o Renato De Giovanni que está aí. O cara está desenvolvendo o game profissionalmente desde os anos 80. Então não começou agora. Só que a maturação da indústria, sim, é um processo mais recente. Então até em função disso, você tem muita gente boa que foi trabalhar lá fora. Esse pessoal é muito bem visto já. Além disso, a produção nacional, a gente acompanha. Pessoal, tem caravanas que vão para GDC, tem empresas que vão participar de festival aqui e ali. Então o pessoal está vendo que a produção brasileira tem grande valor. Na verdade, ela talvez seja mais valorizada lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro, você vê, eu trabalho com alunos, professor do curso de jogos. A gente pergunta para os alunos, no começo do curso, quem já jogou o jogo brasileiro? Meia dúzia levanta a mão. Aí você mostra alguns, eu gosto de fazer isso, eu pego a primeira aula, eu mostro um monte de vídeo de gameplay de jogo brasileiro, só que eu não falo que jogo é, nem falo que é brasileiro. Eu mostro lá, falo, ó, pega a pipoca aí e come, vamos assistir o filme. Aí os caras ficam vendo lá uns trailers de jogo, pá, não sei o quê. Aí você vê as... nossa, que lindo, não sei o que, o pessoal tudo babando. Aí você chega e fala, conhece esses jogos? Não, então é tudo brasileiro. Aí os caras, como assim? Então, cara, é tudo jogo brasileiro isso aqui.
Então o pessoal não conhece. É uma grande batalha, na verdade, que os desenvolvedores brasileiros têm de fazer o povo conhecer essa produção, de disseminar essa produção. Ano passado, no outro ano, a gente já vem percebendo há alguns anos esse esforço, que também é aquilo que eu comentei. As empresas e a academia precisam se conectar. Então, nesse sentido, a organização geral do SB Games tem sido muito feliz de entender, olha, a gente não pode ficar aqui nesse mundo acadêmico porque tem que ter essa interface com o setor produtivo. E também o fato de outros eventos estarem acontecendo tem contribuído para isso. Então, quando você começa a perceber, quando você começa a ver, passa na TV, o cara na TV faz uma reportagem sobre jogos, que passa lá na Globo, não sei aonde. Tá? Então, quem gosta da Rede Globo, quem não gosta, não interessa, não estou em discussão isso. Agora, a questão é que quando você tem um grande grupo de comunicação que olha para o mercado, cara, onde há fumaça, há fogo, esse pessoal não é bobo. Eles não vão botar dinheiro num negócio que não vai dar certo. Então já perceberam. A mesma coisa. O governo fez o edital, não sei o que, não sei o que. O governo é bonzinho? Não, não é porque o governo é bonzinho. É porque o governo está vendo o seguinte, opa, aqui tem um potencial de um setor produtivo que pode crescer e pode fazer o quê? Gerar imposto. Que é assim que o governo sobrevive. Não interessa quem esteja no governo, o governo sobrevive dessa forma, imposto. Né? Então, você tem um monte de gente olhando para um setor que é um setor que lá fora, já é o maior do ramo do entretenimento, ou não sei o que e tal, e que no Brasil tem esse potencial. Esse é um dos eventos em que você precisa estar. Se você se interessa de alguma forma por desenvolvimento de jogos, é um evento onde você precisa estar. Por quê? As cabeças pensantes estão aqui, e não só aquelas que estão nas universidades. As das empresas também estão aqui. Você tem muita empresa aqui dentro hoje. Então é um evento onde você precisa vir, você precisa assistir às apresentações, você precisa conhecer os jogos do festival, você precisa participar das atividades. Infelizmente a gente não tem tempo para participar de tudo, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é um evento onde você precisa estar todos os anos. Então acho que a maior mensagem que eu posso deixar é essa aí. Não perca, não importa onde é, dê um jeito, vá, porque compensa.